Bom dia, alunos! Hoje é terça-feira, 2 de março de 2021. Hoje nós teremos aula de ciências e nós teremos aula de matemática. Então, vamos às nossas explicações. Sistema de numeração decimal. Esse é o nosso conteúdo de matemática. Esse conteúdo está na página 6. Então, 6 a 12, vocês vão encontrar o sistema de numeração decimal, as explicações e as atividades. Mas eu queria que vocês prestassem atenção somente no slide. Tudo que eu vou explicar no slide é o que você precisa saber para resolver as suas atividades que vão estar no livro ao final da aula, certo, alunos? Então, deixem para pegar o livro só quando for fazer a leitura das atividades. No momento, eu vou falar para vocês, ok? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Eu tenho aí os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal, são chamados de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. Esses algarismos são chamados de indo-arábico, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Isso vocês sabem, porque eu já falei na aula passada. E aí, eu tenho aqui só para vocês relembrarem que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas formam uma unidade de milhar. Só para vocês estarem lembrando dessa parte. Nesse slide, eu tenho o número 273.383. 273.000, né? 383. Observem que essa atividade aqui, esse slide, está parecido com aquele slide que eu mandei na atividade de casa de vocês da semana passada. E que vocês tinham que classificar assim. Botar qual era o número da primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Então, o número que representa a primeira ordem é o 3. O número que representa a segunda ordem é o 8. A terceira ordem, o 3. A quarta ordem, o 3. Quinta ordem, 7. Sexta ordem, 2. Observem que aqui foi até a sexta ordem, tá? E nós começamos daqui, da direita para a esquerda. Então, o 3 é a unidade simples, né? A primeira ordem é a unidade simples, dezenas e das unidades, né? Centenas, né? Então temos aqui, ó, unidade simples, dezenas e unidades, centenas e unidades, unidade de milhar. Por que já entrou aqui unidade de milhar? Porque aqui já entra, tá? Milhar é 1000, dezenas de milhar e centenas de milhar. Então observem que esses três números aqui, ó, que eu falo, unidades de milhar, são referentes a esses três números aqui. 273.000, por isso, unidade de milhar, tá? 273.000, já entra aí para as unidades de milhar, ok? Quem lembra, né, da nossa aula passada, né, viu que fizeram isso também e encontraram lá o número que representava a unidade de milhar na nossa atividade e na nossa explicação também. Eu vou representar para vocês agora, nesse quadro que chamamos quadro valor de lugar, que é esse quadro aqui, e vocês podem observar que tem primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Eu tenho a classe das unidades simples, que é a unidade, dezena e centenas. Classe dos milhares, né? Também temos as unidades, as dezenas e as centenas, ok? E uma dica, numeramos as ordens da direita para a esquerda, como eu expliquei no slide anterior. Então, sempre que eu for colocar os números aqui no quadro valor de lugar, eu tenho que começar da direita para a esquerda. O que nós temos aí, amores? Então, vamos lá.
Foi-me dado esse número, 563.476. Eu coloquei ele no quadro valor de lugar, coloquei ele aqui. E eu vim colocando da direita para a esquerda, seguindo a minha dica. Então, eu fui colocando 6 nas unidades, 7 na dezena, 4 na centena, 3 na unidade de milhar, 6 nas dezenas de milhar e 5 nas centenas. Eu coloquei todo o meu número no quadro valor de lugar. O meu próximo número é 4.273. Se eu for começar esse número daqui, vai dar errado. Eu nunca vou chegar nas unidades. Então, vai estar errado. Então, eu vou começar sempre daqui. Eu vou começar sempre da minha direita. E eu coloquei o 3, o 7, o 2 e o 4. Tá? O próximo número, 334. A mesma coisa. Vem pela unidade. 4, 3, 3. E assim eu coloquei meus números no quadro valor de lugar, tá? Prestem bastante atenção porque no livro de vocês vai ter uma questão assim que vocês vão colocar esses números no quadro valor de lugar. Sempre lembrando, sempre da direita para a esquerda. Eu tenho um número aqui. E se vocês observarem esse número, ele já entra na unidade do bilhão, né? Eu tenho aqui, como tem lá no livro de vocês, tá? Lá na página 7 tem um quadradinho lá, uma tabelinha, né, roxinha, e vocês podem olhar lá que tem a primeira classe, que é a classe das unidades, a segunda classe, que é a classe de milhares, a terceira classe, que é de milhões, e a quarta classe, que é de bilhões. Então, vocês podem observar esse número aqui, que ele já está na quarta, né? Quarta classe. Quarta classe, por quê? Como é que eu conto as classes, professora? 1, 2, 3, quarta classe. Certo? Então, esse número todo aqui, ele tem 4 classes. Olha aqui o número 4. 4 classes tem esse número. Certo? E quantas ordens? Quantas ordens tem esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 ordens esse número. Então, esse número ele tem 10 ordens e tem 4 classes. Uma classe, 2 classes, 3, 4 classes. Tá, alunos? Então, observem isso. São as classes aí, como já tem lá no livro de vocês, a classe das unidades, a classe dos milhares, da terceira classe, que são dos milhões, e da quarta classe, que é de bilhões, ok? Então, esse número já chega na unidade de bilhão. Certo, alunos? Então, prestem bastante atenção quando pedir uma interpretação desse número. E no livro de vocês tem também lá uma tabelinha, quando vocês precisarem, para vocês darem uma olhadinha, né? Várias tabelas, mas aqui, por aqui, nessa explicação do slide, vocês vão conseguir resolver essa questão de vocês, que todos os exemplos que eu estou dando têm uma questão na atividade, tá? Que vocês farão daqui a pouco. Portanto, foquem aqui que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Então, relembrando aqui tudo que eu expliquei aqui nesse número. Então, vamos lá. Quantas ordens tem esse número? Vamos ver se você lembra. Quantas ordens tem esse número? 10 ordens. Como 10 ordens? Porque eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ordens, então, tem esse número. Quantas classes? 1, 2, 3, 4 classes. Ó, 1, 2, 3, 4 classes. Certo? E qual é a maior ordem, né? A maior ordem de valor, né? Desse número. A maior ordem de valor desse número
é a unidade de bilhão, porque o maior número que tem aqui é o bilhão, que nós falamos é o bilhão. Então, o bilhão é maior do que o milhão, é maior do que o mil, né? E é maior do que os outros números, que são as classes das unidades. Ok, alunos? Valor relativo e valor absoluto. O que será? Quem lembra? Então, vamos lá. O valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra. Representa um valor sozinho, então o valor absoluto é o número que ele é mesmo. O valor relativo de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra, tá? Como assim, professora? Eu vou passar o próximo slide e a gente vai entender direitinho o valor absoluto e valor relativo. Você só tem que lembrar que o valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra. Ele representa um valor sozinho, tá? E o valor relativo de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra. E eu tenho aí essa tabelinha com o número 346. Então, vamos lá. Quem é o valor absoluto? O 6, né? O 6. O valor absoluto de 6 é ele mesmo. 6 é ele mesmo. O valor relativo de 6, quanto é que ele vale aqui? 346. É 6, ele continua valendo 6. O 4, o valor absoluto de 4, como eu já falei para vocês, o valor absoluto de um número é ele mesmo, é 4. E o valor relativo é quanto ele apresenta. Então, 346. Então, olha que eu falei aqui no 4, 340. Então, o valor relativo do 4 aqui é 40, porque eu falei 346. Então, o 4 é o valor relativo. O 3, o valor absoluto do 3 é 3, continua valendo ali mesmo. E o valor relativo? O que eu falei? 300. 346, então 300 venceu o valor relativo, que é a posição que ele ocupa. O 3 ocupa o 300, o 4 ocupa o 40 e o 6 ocupa o 6 mesmo. Então, por isso, está assim distribuído nessa tabela. Ok, alunos? Então, sempre lembrando que valor absoluto não depende da posição em que o número se encontra, representa um valor sozinho, ele sozinho. O valor relativo depende da ordem que o algarismo se encontra, é a ordem que está lá, que ele está. Então, vocês têm que prestar atenção na leitura do número. Continuando aí embaixo, eu tenho outros exemplos. Então, prestem atenção, eu tenho 48.632 e tenho o número 8 destacado. Por quê? Porque eu quero saber o valor absoluto e o valor relativo somente desse 8 aqui. Então, o valor absoluto do 8, é ele mesmo. Mas o valor relativo é 8.000. Mas por que, tia Lidiane, que é 8.000? Porque eu falei 48.000, 8.000. Então, 8.000 é o valor relativo. 4.692. Eu tenho um número aqui, 4.692. Observem bem a leitura do número, 4.692. Eu quero saber o valor absoluto e o valor relativo desse número. Então, 4 seria o valor absoluto e o valor relativo seria 4.000. Por quê? Porque o valor absoluto é a posição que o número ocupa, é o que ele mesmo é. Relativo, né, é a posição dele, a posição do relativo. Qual é a posição do número 4 aqui para ser o valor relativo? Eu falei 4.692. Então, 4.000, então o valor relativo é 4.000, tá? Então, alunos, é isso que eu queria que vocês entendessem sobre o valor relativo e o valor absoluto. Na hora de responder a atividade, caso queiram olhar lá no livro direitinho o que vem a ser o valor relativo e o valor absoluto,
Pode olhar no livro. Ah, eu esqueci, professora, não tem problema. Você pode olhar lá, tá? Pode olhar e ver direitinho. E lá vai dizer que é está na página 9, vai dizer que o valor absoluto, né, independe da ordem que o algarismo ocupa, tá? O número é ele, né? Ele mesmo. Já o valor relativo, né, diz respeito à ordem ou à quantidade de unidades que ele representa. Por exemplo, nesse caso aqui do slide, 4.000 é 4.000, porque eu falei 4.692, então ele é 4.000. Aqui, 48.632, então 48.000, ó, 8.000, então o valor relativo é 8.000. E aí vocês assistam várias vezes, quem não lembra dessa parte, né? Porque isso aqui é um conteúdo também que já foi dado ano passado, para vocês relembrarem aí de valor relativo e valor absoluto. Agora para as atividades que estão nas páginas 10, 11 e 12. Por favor, peguem o livro de vocês, que eu vou explicar questão por questão o que vocês devem fazer aí nessa atividade. A primeira página, que é a página 10, diz o seguinte: escreva a quantidade de ordens e classes em que cada numeral possui. Então, no outro slide eu já ensinei vocês aí a contarem as ordens e as classes, tá? 23.410, desculpa, 23.410. Você vai contar quantas ordens e quantas classes tem. Então, observem bem o número, tá? Para não fazer errado. Tem letra A, B, C e D. No número 2, vocês vão completar a tabela. A tabela também já ensinei como é que vocês devem fazer. É a tabela aí do quadro valor de lugar. Tem o número, tem classes dos milhares e classes das unidades simples, né? Então, observem aí. CM, centena do milhão, dezena de milhar, né? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, prestem atenção aí onde vocês vão colocar esses números, lembrando da nossa regrinha da direita para a esquerda. Se eu fizer o contrário, vai ficar errado. Passem lá para a página 11. Questão 3, bem fácil. Escreva como se leem os números que você completou na tabela do exercício anterior. Então, aqueles números que você completou na tabela anterior, você vai escrevê-los aí, eles estão bem do lado, né? Que é o 948, 10.892, e todos os números vocês vão escrever por extenso aí nessa linha, ok? Número 4, leia o número abaixo e responda. Essa explicação eu dei também no slide, prestem atenção. Por favor, quando vocês forem ler as perguntas A, B, C, D e E, tá? Para não escrever errado. Basta prestar atenção. Professora, se eu quiser fazer uma tabelinha para colocar esses números aí no quadro valor de lugar, para me ajudar, para facilitar, eu posso? Pode. Fique à vontade para você fazer o que é melhor para você, tá? Se vai ser mais fácil você fazer a tabelinha do quadro valor de lugar, você pode fazer, que aí você vai colocando esse número. Mas posso adiantar que vai ser uma tabela bem grande, tá? Então fiquem atentos aí. Mas é bem fácil, é conforme eu expliquei, né? Claro que no slide o número está diferente do que está aqui no livro, mas é basicamente a mesma coisa. No número 5, na questão 5, escreva o valor absoluto e o valor relativo dos algarismos destacados em cada número. Vocês vão observar aí que tem um número, e nesse número tem um número destacado, não é isso? Por exemplo, eu tenho aí o número 1237. Observem que o 2 que está destacado, está perguntando qual é o valor absoluto do 2 e qual é o valor relativo. O que você tem que fazer? Você tem que ler esse número. Se você não ler esse número, 1237, 48.632, vai ficar difícil para você descobrir quem é o valor absoluto ou o valor relativo, ok?
Na página 12 tem a continuação aí para encontrar valor absoluto e valor relativo. Prestem atenção, leiam o número com atenção também. 6. Qual é o valor absoluto do algarismo? 6 nos números abaixo. Eu quero o valor absoluto. Quanto é que vale o 6 aí nesses números? E vocês vão lembrar o que é o valor absoluto. O que é o valor absoluto que a tia Lidiane falou? Ou você volta no seu livro ou você volta na aula aqui do slide que você vai lembrar o que é aí o valor absoluto de um número. No 7, qual é o valor relativo? Aí já é diferente, do algarismo 4. O número 4 está em todos os números. Quanto é que o 4 vale aí? Será que ele está valendo 4 unidades? Será que ele está valendo 4.000? Será que é 40? Você vai descobrir no momento que você lê o número, certo? No 8, você vai completar as frases abaixo, tá? O valor que cada algarismo tem isoladamente chamamos de... Colocar a resposta. Ao valor que o algarismo ocupa conforme a ordem chamamos de... E aí você vai completar também, certo, amores? Então, essas são as 3 páginas para vocês fazerem essas atividades. Por favor, façam com bastante atenção, tá? E agora chegou a hora da nossa correção da atividade da aula passada de matemática. Então, vamos lá? Era para vocês colocarem a ordem e o valor dos algarismos de acordo com a sua posição. Primeira ordem, 7 unidades. Segunda ordem, 4 dezenas. Terceira ordem, 9 centenas. Quarta ordem, 3.000 unidades de milhar. E quinta ordem, 2 dezenas de milhar, certo? Tinha que observar o número e responder as perguntas. Quantas ordens há esse número? Há nesse número 7 ordens. Quantas classes há nesse número? Aquele número que eu mostrei no slide anterior. 3 classes. Não era isso? Qual é o nome da ordem ocupada pelo quinto algarismo? Era dezena de milhar. Eu disse que quem quisesse poderia usar a tabela, ficassem à vontade para fazer o que fosse melhor. E aqui era para escrever um número em forma de decomposição. E aí eu expliquei tudinho, esse aqui foi o exemplo que eu dei, E o outro tinha 2 dezenas de milhar, 20.000. 2 dezenas, 20, mais uma unidade. E eu representei assim. 1 dezena de milhar, 10.000. 2 unidades de milhar, 2.000, mais uma dezena, 10. Bastava ler com bastante atenção aqui para poder representar logo abaixo. Certo, alunos? Então, não deixem de fazer a correção das atividades de vocês. Por hoje é só. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.